A cobertura especial sobre o caso adolescente de 13 anos que morreu após uma briga com outros estudantes na saída de um colégio militar, Padre José Canali, em Apucarana. Essa é a imagem da briga, esse é o vídeo. Infelizmente, alguns adolescentes ali incentivando ainda a confusão. Depois dessa briga, o Alexson Ricardo, ele foi encontrado inconsciente por uma pessoa que passava pelo local. Esse é o Alexson, ó. O SEAT foi acionado, mas o estudante morreu a caminho do hospital. O que a gente vai acompanhar agora, daqui a pouquinho eu vou com o Pedro Marconi ao vivo, da cidade de Apucarana, trazendo mais detalhes, mas antes a gente vai acompanhar a reportagem para entender tudo o que aconteceu durante, infelizmente, essa confusão e a morte desse adolescente. Reportagem. As imagens feitas por celular mostram dois adolescentes trocando socos e chutes. O de camiseta branca é Alexson Ricardo Konjeski, de 13 anos. Ele empurra o garoto com a mesma idade que já está no chão. Outros estudantes se aproximam, animados com a confusão, e ninguém tenta separar. A briga aconteceu a 2 quadras do colégio, bem aqui nesta academia ao ar livre. Segundo o diretor, o garoto que aparece brigando com o adolescente no vídeo é de outra escola. Depois de ser brutalmente espancada, a vítima inicialmente foi atendida por funcionários de um posto de saúde, que fica bem ao lado do palco desta confusão toda. Socorristas tentaram reanimar o menino, mas ele morreu na ambulância, a caminho do hospital. A polícia apreendeu 3 dos 6 menores envolvidos na briga. 3 ainda não foram localizados, sendo um adolescente de 14 anos e outros 2 de 15 anos de idade. E outros 3 foram encontrados e apreendidos pela Polícia Militar, sendo um adolescente de 12 anos de idade e outros 2 de 15 anos de idade. Os adolescentes apreendidos pela Polícia Militar prestaram depoimento na delegacia, mas foram liberados. O delegado que cuida do caso e outros investigadores vieram aqui para o Instituto Médico Legal de Apucarana, mas não encontraram marcas de agressões no corpo da vítima. Em entrevista à Rádio Nova M de Apucarana, a mãe do adolescente disse que ele sofria de convulsões. Ele tinha crise convulsiva. Já subi, eu fui para lá na hora. Aí meu filho já estava morto. O diretor do Colégio Militar, Padre José Canela, onde Alexson estudava, disse que o garoto era um bom menino e que todos estão profundamente abalados. A escola ficou fechada em luto pela tragédia. Neste momento, a tristeza que bate os nossos corações é muito grande. Hoje não tem aula, né? Não. Para a família, só resta a dor de ver os sonhos de um adolescente interrompidos de forma tão brutal. Nada que eu possa fazer ou que possam fazer por mim não vai trazer meu filho de volta. Ele tinha uma irmã de 8 anos que está aqui sem chão. Como que eu faço? Eu tenho que ser forte pelo que está acontecendo com meu filho, eu tenho que ser forte pelo que está acontecendo com a minha filha, eu tenho que ser forte por mim. E já vou trazer a entrevista que eu fiz com o delegado que está investigando o caso, trazendo mais detalhes sobre as investigações. Antes, vou ao vivo, Pedro Marconi, direto de Apucarana, onde daqui a pouco começa o velório dessa criança de 13 anos. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Buganza, para você e para todos. A expectativa é que o velório do Alexson Ricardo, ele que tinha apenas 13 anos, comece hoje à noite aqui na Capela Mortuária do Jardim Ponta Grossa, na Avenida Paraná, aqui em Arapucarana. Por enquanto, o corpo ainda não chegou. A previsão inicial era de que esse velório acontecesse a partir das 6h30 da tarde, mas talvez atrase. Mas então fica essa expectativa das pessoas de virem até aqui. Alguns conhecidos da família já chegaram aqui, inclusive, estão no aguardo do corpo. Buganza. Tá certo, 18h14, daqui a pouco eu vou com o Pedro trazendo mais detalhes sobre esse caso. E atenção, eu conversei há poucos instantes com o delegado que investiga o caso. Nós vamos acompanhar agora a entrevista na íntegra, trazendo mais informações sobre como está até aqui a investigação. Quem que ele ouviu, quem que ele precisa ouvir ainda. O Dr. Felipe fala sobre o que até o momento ele tem com relação a esse caso. Vamos acompanhar. Amanhã de hoje, comparecemos ao IML e verificamos em loco o corpo da vítima. E externamente, visivelmente, não foi possível se identificar sinais de agressão, sinais de traumas que indicassem minimamente que a causa da morte poderia ter sido as agressões que eventualmente tenha sido praticada. O que corrobora a ideia que realmente a causa da morte foi
algum mal súbito, alguma comorbidade pré-existente do menor. O laudo ainda não foi finalizado, a necrópsia já foi feita, o corpo já foi liberado, mas o laudo pericial ainda não foi finalizado. E a convicção da polícia é de que realmente não foi uma morte causada pelas agressões, até porque essas não ocorreram de forma contundente, se limitaram ali aos empurrões, às vias de fato. Os motivos foram motivos pueris, juvenis, brigas fúteis de adolescente mesmo. E acreditamos que, na verdade, foi uma fatalidade. Acreditamos não temos certeza de que isso foi uma fatalidade, uma tragédia causada e ocasionada por atos irresponsáveis próprios da idade. É óbvio que o médico legista teria que atestar realmente, né, o que aconteceu, mas pelo fato dele estar nesse ambiente de briga, de confusão, isso pode ter gerado, desencadeado esse problema que ele já tinha, esse problema natural? Isso, Algumas informações ainda não confirmadas indicam que ele já tinha um problema de convulsão, ele convulsionava e tomava remédios para controlar isso aí. O que realmente indica é que por conta do estresse, acredito eu, né, por conta da situação estressante ali, ele desencadeou algum processo biológico e resultou nessa tragédia que está se apurando, né? Ou seja, isso quer dizer que não vai especificamente uma pessoa ser responsabilizada por essa morte? Não, isso não significa que não vai ser responsabilizado. A partir do momento que existe uma comorbidade anterior, né, um fato anterior que não é do conhecimento do outro, ele não responde por esse resultado causado, mas ele responde pelos atos por eles praticados, né? Então, se realmente vier a se constatar que a morte foi causada por uma doença pré-existente ou por um mal súbito absolutamente independente da agressão que tenha sido praticada, um infarto, por exemplo, um acidente vascular cerebral, enfim, sem qualquer vinculação com trauma, o outro menor que está envolvido, ele pode responder pelas agressões que ele praticou, pelas vias de fato, enfim, mas não pelo resultado da morte. Se vier a se constatar que a morte foi causada por decorrência das vias de fato ou das agressões praticadas, então o menor irá responder pela causa-morte na qualidade de ato infracional equiparado a homicídio culposo, mas não doloso, não houve dolo, não houve intenção por parte de nenhum dos envolvidos em praticar esse resultado. Essa entrevista, então, com o Dr. Felipe, que está investigando o caso. 18 para seguir na cobertura. Pedro Marconi, mais uma vez ao vivo, direto de Apucarana. Pedro, Secretaria Estadual de Educação já se manifestou sobre o caso? Sim, Buganza, estou aqui em mãos com a nota enviada pela Secretaria de Estado do Esporte e também da Educação hoje. Nesse texto, a Secretaria disse que o colégio não estava sabendo de nenhuma possibilidade de briga e assim que ficou sabendo por telefone, depois que tudo já tinha acontecido, prestou atendimento a esse adolescente e também acompanhou o trabalho da Polícia Militar. A CED ainda destacou que a aula hoje foi suspensa em sinal de luto e que deverá retornar amanhã. Também tem uma parte do texto em que a CED diz que o colégio ele vai promover ações pedagógicas de combate à violência, além de orientar alunos e também as famílias depois dessa tragédia. E o final do texto, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte diz se solidarizar à família, também mostra condolências à comunidade escolar. Buganza. Obrigado, Pedro, pelas informações. Daqui a pouco eu volto com você de Apucarana, trazendo mais detalhes, 18 e 19. Aqui os nossos sentimentos também à família, a todos os amigos do Kierson, né? Que infelizmente deixa com apenas 13 anos, né? De forma tão trágica, encerra sonho de criança, encerra uma vida de uma forma tão cruel como foi nessa confusão, nessa briga. E acende uma discussão muito importante. A violência dentro das escolas, a violência dentro dos colégios. E para debater mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio, junto comigo, a psicóloga Larissa Souza, que é especialista em comportamento de criança e adolescente, para falar justamente sobre esse aumento dessa violência dentro das escolas. Primeiro, eu queria te agradecer por estar com a gente aqui no estúdio, para falar sobre esse assunto tão delicado. E, Larissa, o que está acontecendo? A gente viu um aumento expressivo
de brigas dentro das escolas, de bullying, enfim, de tudo que é negativo, infelizmente, nesse período depois da fase mais crítica da pandemia, né, depois da retomada das aulas presenciais. Isso acontece porque as crianças deixaram o convívio e agora não estão sabendo muito como lidar novamente com esse ambiente. É influência da internet, é algo que já vem piorando de muito tempo. Dá para a gente achar um motivo em todos esses dados? Boa noite para você. Boa noite, obrigada pelo convite. Imagina. Então, a questão da pandemia piorou muita coisa, né? Principalmente a questão do convívio do adolescente com a criança, com outras crianças, né? Então, essa questão de ficar muito em casa e tudo mais, querendo ou não, pai e mãe tem que trabalhar, tem que fazer as coisas e deixa o filho em casa. E a internet influencia muito essa questão. A gente não sabe o que o adolescente está vendo, a gente tem inúmeras possibilidades que a gente pode estar acessando no meio da internet, né? Então, pode estar ajudando nessa questão da agressividade, a gente não lidar com os sentimentos. Por isso que a gente fala, é muito importante a gente saber lidar com os nossos sentimentos, nossas emoções e nomeá-los. E tá tudo bem a gente ficar bravo, a gente ficar irritado, só que a gente precisa entender que a gente não pode agredir o outro por conta desse nosso sentimento, por nossa raiva. A gente tem que saber como lidar da melhor forma. Né? Só que daí o que acontece? Muitos pais não sabem disso, não sabem dessa questão, né? Não procuram uma ajuda com um psicólogo, né? Com um especialista, porque é muito importante procurar ajuda para que daí esse aluno, né? Essa criança, esse adolescente consiga saber lidar e não aconteça outras coisas como infelizmente acabou acontecendo, né? Então é uma influência não só dessa questão também de retomada do presencial, mas muito por conta da utilização cada vez maior da internet. As crianças estão a todo momento no celular, no notebook, antes era só com joguinho, em momento de lazer, começou a ser a aula, começou meio que fugir do controle, começou a ficar ali na mão da criança sem tanto controle dentro de casa do pai e da mãe. E hoje essa criança não consegue mais se desligar desse mundo da internet e voltar a viver em sociedade. Isso, infelizmente. E tem a questão também dos pais também. Como que são os pais dentro de casa? O pai é agressivo com a mãe? Como que é? Eles são agressivos com os filhos? Tem essa questão por exemplo, da criança ou do adolescente, né? Tá representando esse comportamento fora de casa em outra pessoa. Repetindo o que ela vê. Exatamente. Então, assim, eu escuto muita ofensa do meu pai, da minha mãe e tudo mais, vou transferir isso para uma outra pessoa. Acho que isso é normal, que é comum. Então, assim, uma questão, por exemplo, é o bullying. Então, às vezes, ela escuta muita ofensa do pai ou da mãe dentro de casa e, para se sentir melhor, desconta em outra pessoa na escola, né? E aí vira um ciclo vicioso. Aproveitando que a senhora está junto com a gente, vamos para mais um caso. Atenção, um vídeo que foi publicado nas redes sociais, nós tivemos acesso por alunos, estudantes de um colégio particular de Sertanópolis. Algumas alunas vão até o banheiro e fazem esse vídeo. Vamos ver junto comigo o que elas estão fazendo? Olha só, vamos acompanhar o vídeo. Tem o vídeo aí no ponto ou não? Vamos ver. Tá com pod na escola. Não, amiga, não pega muito não. Não pega esse cara. Olha só, vou reforçar o que está acontecendo. Isso foi publicado no Instagram de uma aluna para você entender melhor, porque o que a gente teve que fazer? Como são menores de idade, a gente tem que deixar a imagem borrada para não identificar. Nós tomamos esse cuidado, mas olha, ela pega a água da privada e aí ela posta ali nas redes sociais, no Instagram, falando assim, olha o que a gente faz com o professor. E ela usa a gíria, né? Que cagueta que a gente tá com pod na escola. Buganza, eu não entendi nada. Ela tá dizendo que o professor divulgou que eles estavam usando aquele cigarro eletrônico dentro da escola. E aí, para se vingar, pegaram uma garrafa de água, encheram na privada, e esse é o momento, hein, Chitela, que elas entregam a água na mão do professor. E depois que elas fazem isso, elas ficam ainda caçoando, ficam ainda tirando o sarro do professor depois dessa postagem. E é mais uma vez, Larissa, a gente vinculando a internet com uma agressão a um professor, dessa vez uma agressão que não é física, mas uma agressão moral ao professor, e isso ainda sendo publicado, ou seja, sendo compartilhado com outros colegas para dizer, olha, o que eu posso fazer na internet. Por que está acontecendo tanto isso também na escola? A questão da visibilidade, vamos pegar na questão, por exemplo, dela ter gravado esse vídeo e ter postado, a visibilidade que ela queria ter, provavelmente, né? Então, a questão de como a internet traz muito views, então a pessoa fica reconhecida na internet por brincadeiras, entre aspas. Quero ser a popular do colégio, vou afrontar o professor, mais ou menos por aí. Exatamente, pode ser por isso, pode ser por outras questões. Então, por exemplo, quis me vingar da minha professora, do meu professor, por conta de que ele me denunciou. E aí ela se vingou dessa forma, gravando um vídeo e divulgando na internet tudo isso que ela fez com o professor. Destrinchamos, falamos sobre
onde está o problema, né? De como que a gente está tentando organizar tudo isso. E agora vem a pergunta, como é que a gente consegue solucionar isso? É com palestras nas escolas, com campanhas? Como é que a gente consegue mudar esse cenário? Sim, muito importante palestra nas escolas. Eu cheguei a dar, mês passado, um projeto que a gente estava tendo na clínica, dando palestra nas escolas. E é tão importante falar sobre isso, que o tanto de coisa que a gente escuta, não só dos alunos, como dos professores, queixas dos alunos, né, e os alunos se queixando também de algumas coisas na escola. Então, a gente precisa sentar e conversar o que está acontecendo. Vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Então, principalmente a questão de o aluno, né, esse adolescente, não sabendo lidar com as emoções, por que não procurar uma ajuda terapêutica para ele saber lidar com isso? Eu sei que é desgastante para o pai, para uma mãe e tudo mais, tem um monte de coisa para fazer. Então, vamos tentar ajudar esse adolescente da melhor forma, vamos escutar eles, o que está acontecendo, porque às vezes eles precisam ser ouvidos. Tá certo. Obrigado, doutora, mais uma vez, por estar com a agradeço. gente aqui, por tentar esclarecer esse caso tão importante. Só para vocês terem uma noção, nós temos um aumento de quase 48% no número de casos de violência registrados dentro das escolas nesse período pós-pandemia, né, desse período de retomada. Então a gente precisa discutir, debater esse assunto com propriedade para tentar solucionar esse problema. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.